Amém. Glória a Deus. Bom, o título da mensagem de hoje não poderia ser diferente, é Mães Exemplares. Tem mãe exemplar aí? Amém? Amém. Bom, a gente conhece um clichê, um jargão, como você quiser chamar, muito conhecido, de que mãe é tudo igual. Não é isso? Mãe é tudo igual. Por quê? Porque tem aquelas famosas frases de mãe, né? A gente conhece bem isso. Pessoal, mãe, mas fulano vai, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo, filho. Você não vai. Não tem aquelas famosas frases que a gente sabe? Um dia vocês ainda vão me matar do coração. Um dia vocês vão chegar aqui e não vão encontrar ninguém, porque eu vou sumir. É assim ou não é? Eu vou sumir. A gente, quando é adolescente, a gente faz um negocinho em casa, a gente lava uma louça, a gente acha que tá arrasando, né? Aí a mamãe vira e fala assim: não fez mais do que a sua obrigação. A gente sabe, tá entranhado na nossa cultura esse jeito de lidar. Sabe quando ela faz aquele drama um pouquinho mais assim: quando eu morrer, você vai dar valor. Pior que em alguns casos isso é verdade. Pior que em alguns casos se torna verdade. Que enquanto eu hoje não tenho mais a minha mamãe aqui, mas enquanto você tem, pega essa frase aí mesmo, porque isso é uma grande verdade. Muitas pessoas vão chorar no caixão a dor de não terem aproveitado o tempo que poderiam ter aproveitado. Então, se você ainda tem esse tempo, dá valor mesmo. Dá valor. A gente acha que mãe dura para sempre, mas não dura. Então, o tempo que você tem, fala o quanto você ama. Dá um abraço aí. Parece que os dias vão passando e os nossos afazeres, sabe? O que a gente vai ser, é escola, E a gente às vezes desperdiça o tempo que estava ali na nossa frente. E quando na verdade, em outras fases da vida, a gente não tem mais esse tempo para gastar. Amém? Então essa é uma frase também que é verdade. Elas falam e é verdade. Agora tem uma que eu me tremia toda até uns 10 anos de idade, que é quando ela olhava para mim e falava assim: em casa a gente conversa. Eu queria ir para todo lugar do mundo, menos ir para casa, meu irmão. Quando chegava em casa, já chegava assim, ó, de costas na parede. Pelo amor de Deus. Em casa a gente conversa, essa é forte. Mas, seguindo esse clichê de que mãe é tudo igual, eu não concordo muito. Eu acho que cada mãe tem a sua particularidade, tem as suas diferenças. Amém ou não amém? Tem. Sabe, tem aquela mãe que trabalha fora, trabalha em casa, dá conta do marido e ainda tem essa parte na educação dos filhos, com amor, com zelo. Tem aquela mãe que ela é um pouquinho mais estressada, meu amém? Tem aquela mãe que é um pouco mais fala alto. Aqui eu sei que não tem, porque todas estão cheias do Espírito Santo, irmão. E em casa não tem isso. Amém? Que isso, gente? Eu me enganei? Aqui tem mãe estressada? Fala alto em casa? Mas as mulheres não estão cheias do Espírito Santo, gente. Domínio próprio. Jesus. Mas tem também aquela mãe que ela é mais... Ela parece a avó. Mima demais o filho, mima demais. Depois isso tem consequências também, a gente sabe, né? É a mãe que parece a avó, deixa tudo também correr. A gente sabe. Tem as particularidades, tem as diferenças sim de uma mãe para outra. Tem aquelas mais empolgadas que aonde elas chegam, elas estão falando dos filhos, irmão. Para onde elas estão, você conhece, ele é assim, ele é... essa daí era um pouquinho da minha mãe, né? Minha mãe morava em Minas
E eu fui lá visitar um pessoal, ela participava de uma igreja, de uma célula. E quando eu falei com o pessoal dessa célula, esse pessoal sabia tudo de mim, tudo, que eu gostava, que eu não gostava, o que aconteceu na minha vida, o que estava acontecendo agora. Eles já conheciam. Como assim, irmão? É porque tinha uma mãe empolgada lá naquela célula. E sente essa alegria de falar dos seus filhos. Algumas também carregam tristezas dentro de si, traumas, marcas dentro de si, que infelizmente talvez não conseguiram superar essas marcas e elas não conseguem, infelizmente, desenvolver esse amor, ou esse zelo, ou esse carinho, até mesmo com o seu próprio filho. Acontece, também acontece. Ou seja, aqui a gente já falou em 5 minutinhos, irmãos, algumas particularidades, algumas diferenças de mães, amém, amém? Então mãe não é tudo igual, amém? Não, mãe não é tudo igual, não. Porém, ainda que existam esses traumas, ainda que essas marcas acabem deformando pessoas, e algumas conseguem ser curadas e conseguem passar totalmente ao contrário para a próxima geração, outras não. Hoje eu quero falar aqui de mães que viraram exemplos bíblicos, inclusive, e nessa ação direta, nessa relação direta com seus filhos, principalmente no seu temor ao Senhor, o que é um pouco diferente, Uma coisa é a sua relação direta, e isso pode ser exemplar e pode ser muito bom, mas é diferente quando acima até mesmo dessa relação, talvez não, eu quero dizer que é a relação mais profunda em amor que existe no mundo, mãe e filho. Acima disso, ela tema e coloque ainda toda a vontade do Senhor, até mesmo sobre esse relacionamento, amém ou não amém? E como é que mães, tem mãe aí, levanta a mão bem alta assim, as mães, e como que é difícil às vezes fazer isso, amém ou não amém? Como que às vezes é difícil ficar na palavra dele, não na nossa palavra, na condição dele, não na nossa condição, quando está ali nas mãos o nosso coração que bate fora do corpo, os nossos filhos. A gente sempre vai querer ser o Deus deles, a gente sempre vai querer ficar de tudo quanto é jeito que a gente pode, quanto na verdade, às vezes, Deus vai falar, aí, você precisa tirar um pouquinho a mão, você está sendo Deus, ou fez dele um Deus na sua vida, amém ou não amém? Isso acontece assim ou não? E aí a gente passa por esses testes, por essas provações, irmão, não é? Agora, nós temos grandes exemplos que eu quero compartilhar com vocês, não só com as mamães, todos vocês, aqui na noite de hoje. Eu quero falar um pouquinho de Maria. Hoje, irmão, vou fazer um pouquinho diferente. Não é como você está acostumado a me ver pregar. Geralmente você me vê, nós dissecamos um texto aqui. E hoje, como é um dia especial, o Dia das Mães, eu quero junto com você fazer uma pregação no que nós chamamos de uma pregação temática. É um tema onde nós temos exemplos bíblicos de princípios para encaixarmos nesse tema, amém ou não amém? Então é um pouquinho diferente do que você está acostumado a me ver fazer aqui, mas eu creio que também vai edificar muito a sua fé, amém? Estão comigo aí? Digam amém. Glória a Deus. Então a gente vai começar por Maria, já está aqui no texto que eu pedi para vocês abrirem. Lucas 1, do 28 ao 38. Se você se atentar aqui, é quando aquele anjo chega para Maria e vai dizer que ela é a mulher favorecida aos olhos do Senhor. Quantos conhecem esse texto aqui? Levanta a mão assim bem alto assim, para eu ver aqui, amém? Que é a mulher favorecida do Senhor, é dela que vai nascer Jesus, o Salvador. Ele começa falando sobre isso com ela, no verso 28, vai lá onde ela está e vai dizer, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E aqui eu quero abrir só uma aspas aqui, não, quando ele diz, o Senhor é contigo, não é a Maria cheia de graça, para poder aqui conceder mérito a outros, não, ele
está dizendo aqui que ela é favorecida por quê? Porque Deus está com ela, assim como Deus está com cada uma de vocês aqui na noite de hoje, amém? Quem crê nessa palavra aí, diga amém. Amém? Glória a Deus. Deus é contigo. Ela, porém, ouviu essa palavra e perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Primeiro, ele chega e diz o que dá uma saudação, ela se põe a pensar e logo em seguida ele vai dizer: Maria, olha só, sempre quando você, mãe, mulher, tem uma palavra da parte de Deus para você em relação à sua casa, em relação à sua família, em relação à sua vida, é fato que a gente se põe a pensar como Maria, amém ou não amém? A gente está ali, por quê? Porque às vezes essa palavra vem dando uma direção totalmente diferente daquela que você estava indo. Porque às vezes ela fala assim: não, você precisa se humilhar, você precisa se arrepender, você precisa voltar. Então assim, às vezes ela vai nos confrontar em algo, mas eu vivo esse contexto de igreja, por que isso? Talvez a gente se ponha a pensar em uma palavra que está vindo de um anjo, da parte de Deus. Se ele vai dizer assim: Maria, no verso 30, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz ao filho, a quem chamarás o nome de Jesus, significa Salvador. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem. Ela era virgem, todos vocês sabem, conhecem essa história. Primeira coisa que eu quero falar para você, mãe, aqui, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Ei, tem chegado direcionamentos e palavras de Deus para a sua vida? Tem. Então eu quero numa primeira palavra, que foi a mesma que o anjo deu aqui para você nessa noite: não temas. Parece que é impossível, ela é uma virgem, vai ter um filho. Eu não sei o que parece impossível para você, ou o que vem da parte de Deus para você, que aos seus olhos você vê: isso aqui não dá. E isso te traz temor naquele momento. E o anjo está dizendo assim: não temas. Por quê? Porque Deus está com você. Não temas. Palavras que vêm para nos orientar, para nos dar uma direção. Quando Deus está falando que vai começar algo, irmão, na sua casa, e vai começar algo através de você, no início você pode até não compreender. Você pode fazer até igual ela está fazendo aqui no verso 34, quando ela vai falar: como será isso? Eu não tenho relação com homens. Maria aqui, irmão, ela não duvida como Zacarias. Ela, presta atenção nisso, ela não está perguntando, questionando, duvidando como Zacarias. Ela só está perguntando como que isso vai acontecer. Então isso, amém. Palavras que chegam até você, e talvez é através de você que algo novo vai acontecer dentro do lar. E talvez você não se ache aí forte para isso, você não se ache aí alguém capacitado para isso, e realmente não é. Mas quando é uma direção de Deus, quando nasce em Deus, Ele faz e torna isso possível, amém ou não amém? Sim, e aí a gente teme, porque a gente está vendo que, será que isso pode acontecer? E Ele está falando: não temas. Não temas, Deus é com você. Então ela vai querer saber como vai acontecer isso, e não está questionando. Você tem até, irmão, você pode até, minha irmã, perguntar a Deus: Senhor, é muito complicado para minha limitação aqui. Eu queria que o Senhor me explicasse como que vai ser isso. Como que isso pode ser uma verdade na minha vida. Isso pode acontecer. Agora, quando Deus te responder, como Ele já te respondeu em algumas vezes, amém ou não amém? Quando Deus afirmar quem você é nele e o que Ele vai fazer através de você, tem uma palavra para você na noite de hoje: creia. Ei, para de se achar frágil, fraca, de se achar, sabe? Isso aí é para aquele tipo de mulher. Eu não sou aquele tipo de mulher, não. Deus tem liberado uma palavra sobre você, sobre a sua família, e algo que às vezes pode até estar começando agora através de você. Irmão, é muito importante essa parte aqui,
porque colocaram, e é verdade, o papel do homem, sacerdote em casa, isso é verdade. Agora, esse papel, ele não retira a parte da mulher com o Senhor, porque parece que por um tempo ficou assim, ele é quem vai prover, e tá certo, ele vai direcionar, ele vai prover essa direção, mas essa parte espiritual fica com ele. Ele ora, se ele não orar, eu também fico na minha. Se ele não falar de alguns princípios aqui dentro de casa, eu também me recolho. Não, irmão. Quando o véu foi rasgado, esse relacionamento com o Espírito Santo, essa intimidade é para todos. Para todos. Inclusive para você, mãe, e ajudadora desse lar. Então, em algumas vezes nós podemos sim perguntar, Senhor, mas como que isso pode ser e como isso pode acontecer? E Ele vai afirmar, e às vezes, como fez com Sara, vai reafirmar, como também pode ter acontecido comigo, com você. E na hora que Ele afirmar ou reafirmar, não deixe de crer no que Deus tem para operar através de você, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus. E depois que isso acontecer, você faça a mesma declaração que ela fez um pouquinho mais na frente. Porque quando o anjo responde para ela como isso vai acontecer, vai falar, verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo envolverá com a sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí, se tivemos dificuldade, ou vocês, para compreender uma palavra, e Deus afirmou e reafirmou uma palavra, e agora, nesse próximo ponto, ela vai dar uma declaração que é uma declaração que alegra o coração de Deus, sem dúvida nenhuma. Porque nós podemos sim titubear, nós podemos sim não achar que essa verdade é sobre a minha casa e sobre a minha vida também em alguns momentos. Nós podemos ter dificuldade em compreender o que Deus está operando e fazendo, irmão. E podemos chegar até Ele e lançar sobre Ele esses questionamentos. E Ele falar como Ele falou, explicando novamente, e a nossa resposta ser a mesma declaração que Maria dá no verso 37, 38. Leia o 37 aí comigo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aí o que ela vai dizer? Aqui está a sua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu começo com esse primeiro aprendizado aqui, tirando a irmã Maria como um exemplo, porque são inúmeras as palavras, as oportunidades, portas abertas da parte de Deus que chegam a que o nosso lar seja edificado numa direção que Deus deu, e às vezes através de você, mulher, de você. Às vezes sendo essa ajudadora, enxergando coisas que o Senhor está liberando sobre você, para auxiliar o seu marido. Isso pode facilmente acontecer e a gente achar que tem coisas que são impossíveis através de mim. Eu mulher, eu mãe, eu que fico aqui. Irmão, Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando nós carregamos algo que é da parte de Deus, nas suas promessas, a única coisa que nós precisamos é de um posicionamento fiel e sincero diante daquilo que Ele prometeu. Quem está comigo aí? Amém? E o segundo passo? O segundo passo é não nos acovardarmos. Porque olha aqui para mim, em nome de Jesus, quantas vezes
Quantas vezes o Senhor aqueceu o seu coração aí numa verdade e você se acovardou? Porque nós temos limitações, irmãos. Amém. É assim. Quantas vezes era para ter dado um passo de fé naquilo que o Senhor tinha direcionado, e aí talvez o seu marido foi para o outro lado, aí você fala, não, é melhor ficar lá mesmo, sabendo que Deus tinha falado, não, vem para cá. E aí nós nos acovardamos. E essa serva aqui não, ela diz, é assim que vai acontecer? Então tá, então eis aqui a tua serva, Senhor, que se cumpra conforme o Senhor designou, que seja conforme o Senhor está falando. Eu não consigo ver, eu não consigo perceber, a minha lógica ainda não alcança, mas foi o Senhor que falou. Está dentro dos seus princípios, da sua palavra, da sua verdade. Então eis-me aqui, Senhor. Eu vou no caminho que o Senhor está direcionando, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor me guarda, eu sei que melhor é a sua direção do que o caminho que eu posso tomar. É difícil, irmão. Quantas e quantas situações batem a minha, a sua porta, e que a gente quer até dizer, eis aqui o teu céu, mas a gente, às vezes são barreiras que a gente acha impossíveis de passar. Mas essa barreira que você acha impossível de passar, de romper, essa palavra está nos trazendo que para Deus não há impossíveis nas suas promessas. Amém? Amém ou não amém? Logo depois ela tem um cântico de Maria. Se você acompanhar comigo aí, logo depois do verso 46 para baixo tem um cântico de Maria. O cântico de Maria, que inclusive ele vai dizer assim: a minha alma engrandece ao Senhor, logo depois do que nós falamos, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E vai fazendo aí, irmão, louvores, elogios ao Senhor, e maravilhada com o tempo que está acontecendo ali na vida dela. Inclusive esse cântico de Maria aqui é muito parecido com o cântico de uma outra grande mãe, de uma outra grande mulher chamada Ana, que em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 10, em alguma parte vai dizer: e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Ou seja, Ana lá atrás, irmão, já falando daquela que agora Maria se alegrava, porque estaria no ventre dela, porque toda a palavra aponta para Cristo Jesus, para o caminho de redenção e de salvação. Quando ela diz lá atrás, e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Ou seja, irmão, o que eu estou trazendo aqui, principalmente para as mamães, porque estamos falando delas aqui, mães que são dirigidas por um propósito maior em Cristo Jesus. Desde aquele outro cântico de Ana para esse agora aqui, mulheres que são dirigidas por um propósito maior em Cristo Jesus na vida dos seus filhos ou dessa próxima geração. Amém ou não amém? Ana foi essa que tem um outro cântico, está lá em 1 Samuel, foi até a mulher que a gente usou para o último dia das mães. A pregação foi sobre Ana. Quem se lembra aqui? Tudo? Não? Só um pouquinho. Quem se lembra? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Amém? O título da mensagem era Devolvam seus filhos. E aí teve mãe que... seu nariz, irmão. Falei, o título da mensagem de hoje é Devolvam seus filhos. Que homem insensível. No dia das mães falar isso, mas era devolver como Ana devolveu. Ana que não podia ter filhos. E
ela faz um clamor num dia, que o seu marido olha assim, que até o sacerdote, aonde ela está no templo orando, ele vai dizer assim: ei, você tá embriagada? Você tá... Porque viu a boca dela se mexendo e muito clamor. Ela falou: não estou embriagada. Ela falava sobre o clamor dela a Deus por poder ter esse filho na madre que era cerrada. E Deus concede ninguém mais, ninguém menos do que de quem? Samuel. Ungiu o rei Davi. Samuel, um dos maiores nomes que nós temos na Bíblia, um dos maiores profetas. Aqui, agora saindo da madre ali, da Ana, que não podia ter esse filho. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos de mães que consagram os seus filhos ao Senhor. E às vezes consagrar o filho ao Senhor não é acordar e dizer: Senhor, eu consagro a Júlia a você, eu consagro a Lara, a Laura a você, eu consagro o Lucas a você. Consagrar, como Ana consagrou, Senhor, eu devolvo para você. E como que isso às vezes é difícil, irmão. Aquele filho, ele tinha acabado de parar de amamentar, e ela leva para o sacerdote, consagra ao Senhor e deixa com ele num lugar que já estava corrompido, irmão. Você faria isso? Sabe por que ela fez? Ela não estava vendo o sacerdote, o lugar corrompido. Ela estava vendo o Senhor que guarda acima de todas as coisas. E a confiança dela estava na palavra que ela recebeu dele e no que ela, em fidelidade, consagrou a ele. É muito difícil, irmão. O meu filhinho vai ficar longe de mim. Por quê? Porque eu sei que não são pessoas corrompidas, é o Senhor que está guardando. Eu sei que tem um propósito na vida dele, porque eu não poderia nem tê-lo. Eu sei que o Senhor fez o que era impossível para ter esse filho. Ele também faz o impossível quando ele está lá longe de mim. Tem propósito do Senhor na vida dela, tem propósito do Senhor na vida dele, e é nele que eu confio. A minha palavra não vai voltar atrás pelas situações que mudaram aqui no que eu posso enxergar. A minha palavra com Deus continua sendo a mesma. Como que isso às vezes é difícil? Porque quando a situação muda, irmão, a gente fala algumas coisas com Deus, fazemos votos, nós falamos com ele se isso, mas quando chega um pouquinho na frente, a circunstância mudou um pouquinho, a gente fala: não, Senhor, é porque agora mudou isso aqui, então eu tenho que... Não, a nossa palavra, irmão, biblicamente, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Ela continuou, mesmo com um ambiente que não era propício para ela entregar nas mãos deles o que ela carregava de mais valor. Precisamos de mães corajosas, desse tipo de ousadia nas nossas mães, ao ponto delas entregarem o que elas têm de mais valioso nas mãos de Deus. Só que às vezes entregar nas mãos de Deus corre por caminhos como de Ana. Ela confia que o Senhor está guardando lá onde ele está, mas está entregando para um sacerdote, aonde tudo ali já está corrompido, aonde tudo pode virar de uma hora para outra, e aquele filho tão amado pode estar no meio disso tudo. E aí? Porque a gente dizer que a gente entrega os nossos filhos para Deus é mole, irmão. Orando na nossa casa com eles, dormindo no quarto do lado. É mole. Mas e se a situação fosse essa para mim e para você? Continuaríamos com a nossa palavra diante do Senhor? Mulheres que consagram o seu filho ao Senhor. Amém ou não amém? Foi bem mais fraco. Eu sabia que esse ia ser fraco, irmão.
mulheres que consagram dessa forma o seu filho ao Senhor. Amém ou não amém? É, isso mesmo, fala um amém. Assim, Espírito Santo, fortalece o meu amém, porque o Senhor sabe que eu tenho dificuldade, mas é isso mesmo. E Ele vem, Ele nos dá mesmo essa força, Ele nos mostra mesmo, desbloqueia o nosso coração em certas restrições que nós temos, em certa falta de confiança que nós temos. É Ele que faz mesmo, irmão. Creio nisso. Bom, uma outra mulher, uma outra mãe é Eunice. Quem é Eunice? Vocês estão olhando no Google aí? Quem é Eunice? Eunice, mãe de Timóteo, filha de Lloyd. Timóteo vocês conhecem, não conhecem? Olha aqui para mim. Vocês conhecem Timóteo, né? Pupilo de Paulo. Muito comentado e muito falado. Mas o que nós conhecemos hoje, nós conhecemos Timóteo, começou numa Eunice. Talvez você, eu não sei como vai ser o seu ministério diante de Itaboraí, da cidade, diante desse bairro aqui, ou diante dessa nação. Mas eu sei que se ele alcançar o seu filho, talvez ele seja aquele que será falado por outras e outras gerações, como nós estamos falando de Timóteo no dia de hoje. Eunice, mãe de Timóteo, e tudo que ela recebeu da sua mãe, ela conseguiu transmitir a esse filho princípios, palavra, fé, tudo que ela recebeu. Aliás, Timóteo também pôde aproveitar um pouco da avó, né? Recebeu porção dobrada da avó e da mãe. Ela ensinou, e a Bíblia traz isso tudo para ele desde a sua infância. Na verdade, a palavra grega lá usada é brefos, que quer dizer desde o seu ventre. Desde o ventre, aquela mãe já ensinava, já tinha palavras sobre esse Senhor. Timóteo se tornou esse grande discípulo de Paulo, qual nós falamos aqui. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores pastores cristãos, um dos maiores. Ele deu continuidade ao ministério aos gentios, que era de Paulo. Olha Timóteo, através dessa mãe que priorizou o ensino dessa palavra. Mães que andam com o Senhor, que se dedicam ao estudo, se dedicam às orações, continuam a perseverar nessas doutrinas com os seus filhos. Mães que são maiores exemplos naquilo que elas pregam com as suas ações e preparam os seus filhos para serem esses vasos de honra nas mãos do Senhor, para a geração dele e quem sabe também para outras gerações. Por exemplo, se eu falar sobre Susana, aí se eu falar o sobrenome dela, vocês vão matar, vocês vão saber. Deixa eu ver aqui como é que eu posso. Como é que era o nome dela antes de ser casada? Era Susana, se eu não me engano, Annesley. Vocês conhecem? Annesley, era isso. Vocês conhecem? Agora deixa eu falar do filhinho dela, John Wesley. Vocês conhecem, né? Também. Mães que priorizaram com toda a sua dedicação, com todo o seu tempo, o ensino das Escrituras. Essa mulher aqui, irmão, não sei se você sabe, depois agora eu posso falar, Susana Wesley, ela que casou com Samuel Wesley, seus 19 anos de idade, ela teve 19 filhos. Ela casou com 19 anos e nos próximos 19 anos ela teve um filho por ano. 19 filhos. Ou seja, John Wesley, ele teve 18 irmãos. Essa mulher aqui, no meio do seu dia atarefado,
no meio de todas as incumbências para ser mãe nessa casa, 19, você tem quantos filhos, irmão? Quem tem um aqui? Dois. Quem tem dois? Dois. Três. Eu não quero falar nada aqui não, mas eu falei quem tem um filho, o Pedro levantou a mão lá, hein? Não sei o que quis dizer, mas... Três filhos. Ele tem 3 filhos, tem lá, ó, 3 filhos, 3, ó, tem um monte de gente aí, 3 filhos. Irmão, vou pegar essas que tem 3. Imagina 19. Vocês sabem o que é ter 3 filhos. Vocês sabem o que é ter 2. Imagina 19. Agora olha só, não faltou tempo, não faltou dedicação, tempo para essa mulher sentar com os seus filhos, ensinar a palavra e orar com todos eles, todos os dias. Olha aqui para mim, todos os dias. Olha para mim de novo, todos os dias. Todos os dias. Ela ainda mocinha, com o seu pai, ela lia, o pai dela fazia um devocional com ela e eles liam 20 capítulos da Bíblia por dia. Ela lia tudo aquilo que ela recebeu do pai, agora ela transmitia a esses filhos. E desses 19 filhos, 2 deles se tornaram homens que ganharam milhões de almas para o Senhor Jesus. Milhões de almas para o Senhor Jesus. Mães que consagram o seu tempo com oração, não orando pelos seus filhos, orando com os seus filhos, ensinando a palavra para os seus filhos e com isso fazendo deles grandes vasos de honra na mão do Senhor. Ela é também um grande exemplo, amém ou não amém? Eu poderia botar aqui também, eu não coloquei, mas encaixa também a mãe do John Wesley. E chegando aqui próximo no final com você, Joquebed, né? Mas não é para o louvor cantar a música do Joquebed não, tá? A não ser que vocês façam a dancinha do TikTok. Se Johnny fizer a dancinha do TikTok, pode cantar outra, Joquebed. Aliás, um monte de gente só ficou sabendo dela depois da música. Uma mãe tão importante na Bíblia, tão fundamental para mim e para você também, na mensagem de hoje, nos dias de hoje. Aqui eu quero destacar principalmente uma mãe que lutou pela sobrevivência do seu filho. Você está guardando aí em nome de Jesus os tipos de mães com exemplos bíblicos? Essa lutou pela sobrevivência do seu filho. Seu filho, quem? Moisés. O povo de Deus, por causa da sua idolatria, da sua rebeldia diante de Deus, acabaram se tornando escravos do povo egípcio, do Egito. Amém ou não amém? Aí o que aconteceu? O faraó, com medo do povo judeu muito numeroso e crescendo, e também deles se unirem a outros povos, ele mandou matar todas as crianças, irmãos, do sexo masculino. E quem estava aí nessa época? Moisés. Só que Moisés era aquele que tinha planos de Deus para salvar o povo da escravidão, para libertar aquele povo daquela escravidão. Tinha plano de Deus sobre a vida de Moisés. Eu quero declarar que tem plano de Deus sobre a vida do seu filho, em nome de Jesus, irmão. E mesmo que palavras aí se levantem, governos se levantem, lá isso aqui, como aqui essa mãe que lutou pela sobrevivência do seu filho, o Senhor também aquecendo corações de mães que não vão desistir para lutar pela sobrevivência do seu filho. A sobrevivência não só que nós falamos aqui, irmão, no mundo natural, mas a sobrevivência espiritual dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então, sua mãe o amava tanto, Joquebed amava tanto Moisés, que não queria que Faraó e seus soldados ali fossem até ele, descobrissem ele ou aonde ele estava. É aquela mãe que sabe que tem inimigos aí fora
com sede na vida do seu filho. Agora eu toquei num ponto aqui, né? Mães que já viveram as suas experiências, erros e acertos na vida, que se renderam a Jesus, que viu Jesus te livrando de vários abismos, e que fica com o coração apertadinho porque sabe que tem um monte de inimigo aí com sede no seu filhinho, com sede na sua filha. O Cristiano chegou a apertar, mais abraçado. Sai em nome de Jesus. É isso mesmo, é essa vontade que dá mesmo, da gente botar aqui, ó, e falar: e aí, tô aqui pra comprar essa briga. Só que chegam certas etapas da vida que aonde mais nós vamos ter que comprar essa briga e guerrear é no mundo espiritual. A gente sabe que a sede é grande dos inimigos que cercam aquele filho, aquele Moisés que tem um chamado, aquele Moisés que tem um propósito. A gente sabe. E Êxodo, capítulo 1, se você puder voltar um pouquinho comigo aí, abre lá em Êxodo. É onde está essa história aí. Êxodo 1, a partir do verso 15. Lá no iniciozinho. Êxodo 1, 15. Aí, vai falar aqui sobre esse ponto em que nós estamos trazendo, e vai falar das parteiras, porque tinha, de forma velada, Faraó deu essa ordem, e tinha as parteiras, irmão, não tinha os hospitais, as parteiras. Então imagina chegar no hospital ali, o governo chega e olha, todo mundo que nascer agora na maternidade aí, é homem, mata. É isso que aconteceu. É homem, mata. Só que as parteiras desobedeceram Faraó. Quando as mulheres chegavam lá, elas, eu quero dizer o nome delas aqui também, já que a gente está no dia aqui das mães e falando das mulheres, eu quero falar sobre Sifrá e Puá aqui também, falar sobre o nome dessas servas de Deus. Quando servistes parteiras, as hebreias, principalmente, as hebreias, examinai, se for filho, mate-o, se for filha, pode deixar viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizesse isso e deixaste viver os meninos? E as parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem os hebreus lançai no Nilo, mas a todas as filhas vocês podem deixar viver. Irmão, eu quero falar sobre a fidelidade dessas mulheres aí, dessas parteiras. Conservaram a vida aqui dessas crianças, e isso acabou fortalecendo o povo de Deus, e isso acabou também forçando Faraó a revelar publicamente a sua iniquidade. Olha aqui para mim. Antes estavam embaixo dos panos. Agora, com a ação delas, ele tem que falar institucionalmente, publicamente, para todos, e ali revelar essa que era a sua iniquidade. Mães com atitudes de coragem. É assim que uma atitude corajosa pode desmascarar as obras do maligno, irmão. Uma atitude sua corajosa, ela começa a desmascarar obras malignas que estão ao redor. Mas tem que ter coragem em saber que não é na sua força, é no braço forte do Senhor. Mas posicionamento, coragem.
Eu quero te fazer uma pergunta. E se fôssemos nós? Aliás, para ficar mais direto, e se fosse você no lugar de Sifrá e de Puá? O que você faria? Eu creio que na noite de hoje, com toda a palavra que é ministrada, o Senhor está levantando mulheres com a mesma palavra e sentimento de Atos, dos discípulos de Atos 5, no versículo 29, quando eles dizem assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E essa palavra aqui, irmão, não está falando sobre serem submissos a homens de Deus, não, amém? Porque tem gente que usa essa palavra distorcida. Essa palavra aqui, ela está relacionada a um governo que estabelece leis que vão contra a princípios do Senhor. E essas mulheres tiveram esse coração. Mas vale obedecer a palavra de Deus, ainda que o meu pescoço aqui esteja em jogo. Porque Faraó vai saber, e pode ser que eu morra no lugar desses meninos. Mas vale a palavra de Deus, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Então eu quero continuar, eu quero aqui, na verdade, incentivar, irmão, você, mulher, em nome de Jesus. Mãe, continue sendo fiel, continue orando, continue aqui, olha para mim, consagrando seus filhos ao Senhor, consagrando a Deus, como nós falamos aqui, porque mesmo sempre diante das piores ameaças que vêm contra nós, Ele envia aqui Puá, Ele envia aqui Sifrá também, dando livramento aos nossos. Olha aqui, quantas e quantas vezes você nem sabe disso, você nem esteve perto e teve uma Sifrá da parte de Deus livrando um filho seu na rua aí. E teve uma Puá enviada pelo Senhor, desfazendo uma ideia maligna na mente e no coração dele. Mas vale ser fiel a Deus. E essa mãe, ela vai esconder o seu filho por 3 meses. Quem sabe da história aí? Ela esconde Moisés por 3 meses. Ou seja, exatamente o que eu falei do Cristiano aqui com a Natália. Botar embaixo das asas. Deixa aqui, deixa sob o meu cuidado. Mas, senhora, é um exército, são soldados. Mas a mãe vira uma leoa. Amém ou não amém? Quero ver um exército chegar aqui para ver o que acontece. É o meu Moisés, é o meu filho. E tá ali, a vontade é essa mesmo, é dar nossa proteção. Mas no verso 3 do capítulo 2, olha o que está escrito aí comigo. No verso 3 do capítulo 2: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calcitou com betume e pis, e pondo nele o menino, Moisés, largou no carriçal à beira do rio. Vocês conhecem a história, né? Ela foi, largou o filho na beira do rio. A irmã vai andando atrás para ver até onde ele ia, e Moisés para lá. Exatamente, quem que vai pegar Moisés? A filha do faraó, para cuidar. Ela tá tomando banho no rio, aquele cestinho vem, Moisés, e ela pega. E uma menina ali vai falar com ela: por que você não leva alguém para cuidar? Uma serva, uma escrava sua, mande chamar aquela escrava. Tá, eles chamaram. Quem era a escrava? A mãe biológica Joquebede. Era a escrava que cuidou do seu próprio filho. Ei, olha aqui para mim. Às vezes, o nosso cuidado lá, o nosso cuidado vai dar em morte. Às vezes é melhor lançar no rio. E ainda que você não entenda, olha, eu lancei no rio, não tem cuidado nenhum no rio. Vai afundar, vai virar isso aí. Ele é nenenzinho, ele não sabe nadar, mas é melhor estar sobre o cuidado do Senhor do que sobre o seu cuidado. Porque sobre o cuidado do Senhor, olha o que ele faz. Ele fez voltar para a própria mãe. Só que de um jeito que agora ele não seria mais
perseguido, muito pelo contrário, ele seria alguém preparado pela própria família ali do faraó, para ser alguém, um sucessor, cheio de instruções, de tudo que eles podiam servi-lo. O cuidado de Deus, irmão, quando nós decidimos confiar na mão forte dele mais do que nas nossas próprias mãos. E isso daqui que eu falei, que como é difícil, é aqui que a nossa maturidade, é aqui que o nível da nossa fé é aumentado. Quando nós reconhecemos que na nossa força, quando nós reconhecemos que a nossa força, ela não é suficiente contra os nossos adversários que insistem na vida dos filhos. Eu não sei se você percebeu, mas o versículo 3 começa falando assim: não podendo, porém. Tem coisas que estão sobre a sua responsabilidade, mas tem coisas que você não pode, que é só no Senhor. Amém ou não amém? Só o Senhor. Então, não podendo, porém, está aumentando o nível da minha e da sua fé. É quando nós temos que tomar, oh Jesus, difícil. É quando nós temos que fazer o nosso cesto. É quando nós temos que preparar o nosso cesto. Pior ainda, é quando nós temos que pegar esse coração nosso que bate fora do corpo e falar: eu vou te lançar aí nesse rio, colocar dentro desse cesto e lançar rio afora. Às vezes, e são muitas, a gente não consegue. Sabe por quê? Porque o nosso argumento diante dessas situações sempre vão ser plausíveis. Por quê, pastor? Porque o nosso argumento diante dessas situações sempre vai ser, ou vão ser, o cuidado. Ela não poderia falar: você é louco? Se virar, ele morre. Então que ele morra aqui comigo. Quantas mães falariam isso? É lógico que eu não vou fazer isso. Não, você não entendeu. Ele não está sendo lançado no rio e simplesmente para o rio. Você está colocando ele nas mãos do Senhor. Diferente. Mas às vezes colocar na mão do Senhor é lançar sobre o rio. O rio da vida. O rio onde ele está totalmente, nós estamos achando, desprotegidos. Mas na verdade desprotegido estava só com o nosso braço, sem o braço forte do Senhor. E às vezes a gente tem que tomar decisões. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento em que não são mais os meus posicionamentos sobre você. Uma mãe, olha aqui para mim, uma mãe que passou por esses princípios todos que nós falamos, agora ela lança a confiança em Deus sobre tudo que foi plantado no coração dele, desses princípios, dessa verdade. Mas o mundo está cada vez pior, pastor, sim, mas tem princípio do Senhor plantado ali dentro. E se você não crê que esse Senhor, Ele pode fazer melhor do que você tomou o lugar dele. Porque vai chegar uma hora que as decisões não são mais suas, são deles, de vida ou de morte, para vida ou para morte. E a mãe, ela fica lá dizendo: Senhor, eu lancei sobre o Senhor, sobre a sua presença. E ela espera o dia que talvez aquela mãe lá vai chamar e vai falar: olha, tem uma criança aqui, queria que você desse de amamentar. E ao mesmo tempo, quando ela está cuidando desse filho, ela está imputando sobre ele todos os princípios do povo hebreu, tirando aquilo tudo do Egito. Tanto que
Mais tarde, quando ele vai fazer as escolhas dele, ele prefere o quê? Renunciar o Egito. Ele fica com o que já estava estabelecido para a vida dele no Senhor. Tem aquele caso lá dele ver os homens brigando, ele mata um homem, injustiça, quando aquele trabalhador hebreu ficou ali o dia inteiro e depois ele apanhando duramente, sendo caçoado, zombado, aquele senso de justiça brota dentro dele e ele vai contra aquele homem e mata aquele homem, enterra aquele homem. E depois as pessoas ficam sabendo, eu vi. Aí ele toma uma decisão: eu vou para longe daqui, eu vou sair daqui. Mas só que essa decisão é exatamente a decisão que está nascendo aquele que vai libertar o povo daquela escravidão. Sabe por quê? Teve uma mãe que lançou quem ele era no Senhor. Teve uma mãe que dedicou o seu tempo em oração. Teve uma mãe que dedicou o seu tempo dizendo quem é esse Senhor. Teve uma mãe que colocou no coração princípios sobre essa verdade, sobre essa palavra. E irmão, quanto mais isso acontecer na hora das decisões mais importantes, aquilo tudo vai estar lá, ainda que ele se perca no meio do caminho. Mas as decisões mais importantes, essa palavra vai estar lá. O que foi plantado vai estar lá. O que um dia foi semeado vai estar lá. Vai estar lá. E esse filho não vai escolher caminhos sem saber o que realmente ele está escolhendo: vida ou morte. Você pode se colocar de pé? Em nome de Jesus. Não converse com ninguém, não saia do seu lugar, em nome de Jesus. Tem mais aqui que o Espírito Santo vai falar ao meu e ao seu coração. Isso, olha aqui para mim. Mães que confiam que é mais seguro a condução da vida dos seus filhos pelas mãos de Deus do que pelas suas próprias mãos. Mães que buscam a salvação desse filho mais do que o seu próprio sucesso. Eu quero ser reconhecida, você não é a mãe dele não, eu que sou a mãe. Não, mas importa é que ele seja salvo. Mães que se esforçam dando o melhor presta atenção nisso aqui, irmão. Mães que se esforçam dando o melhor do seu tempo para que essas verdades eternas aqui fiquem enraizadas no coração dos seus filhos. Eu não sei, irmão, quanto tempo você tem tirado, mas talvez, se isso não tenha acontecido, isso pode começar a ser uma realidade a partir de hoje, em nome de Jesus. O tempo que você vai tirar com seu filho de oração, não orando por ele também, mas principalmente orando com ele, como nós vimos exemplos aqui. Não falando dessa palavra, mas exercendo essa palavra com ele, praticando essa palavra com ele. Esses exemplos maternos, eles trazem direções para as nossas mães aqui na noite de hoje. Amém ou não amém? Trazem direções, trazem ânimo. Os exemplos dão um norte, e o norte nos dá esperança. Mas os exemplos também, eles nos confrontam, sim ou não? Nos confrontam. E talvez, se você em algo foi confrontada na noite de hoje, eu quero te dizer, não é um dedo apontado, é uma mão estendida.
da parte de Deus. Por quê, pastor? É uma mão estendida no que ainda você pode ser dentro desse lar, dentro dessa casa, com os seus filhos. Ah, mas o tempo já passou, pastor. O tempo não. A oração do justo pode muito seus efeitos. Ei, a adoração, meu irmão, que arma de batalha é a adoração. Ao invés de você passar parte do seu dia, irmã, murmurando, comece a passar parte do seu dia adorando. Eu sei que tem dias difíceis e que olha aqui para mim. Agora é fato que eu vou falar. Não tem ninguém nesse núcleo chamado família que tem que dividir tanto afazeres como uma mulher, irmão. A começar pelo parto, né? Começa de lá. Dividir tanto, ser mãe, ser uma melhor esposa. Algumas trabalham fora, e as que não trabalham fora trabalham muito em casa. Irmão, só mulher. Isso aí tinha que ser mulher. Homem não aguentava, homem estaria todo morto. É mulher mesmo, tem que ser mulher. E algumas dessas situações, nós pegamos a palavra de hoje e nós falamos assim, e entendemos. Eu sei, Senhor, eu sei que tem um braço estendido aqui, para nesse ponto aqui, eu poder ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma mulher melhor. Senhor, muitas setas vieram aqui dizendo que eu sou isso mesmo. Eu falo mesmo. É assim que eu sou. Então, goste você ou não, que transformação o Evangelho trouxe a essa vida? Qual transformação? Se na verdade essa palavra diz que se nós fomos alcançados, não é mais o seu caráter, é o caráter de Cristo em você. Então nós reconhecemos alguns pontos e colocamos na mão do Senhor, nas mãos do Senhor, lançamos sobre o Senhor, na noite de hoje, dizendo: Senhor, nesse ponto aqui, eu não sou assim nada. Eu sou nova criatura no Senhor, nasci de novo no Espírito. Não, eu não sou assim não. Eu quero o meu nome ali, Senhor. Eu desejo o meu nome ali como esses exemplos que estão ali, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre aqueles que o Senhor colocou na minha responsabilidade. Eu sou no Senhor, eu sou essa mulher. É essa mulher que eu sou. Eu não aceito não essas setas aí dizendo que é assim que vai ser pro resto da vida, é assim que eu vou viver o resto da vida. Não. Se eu fui alcançada pelo Senhor, por essa palavra, por essa verdade, o Espírito Santo habita em mim. Eu tomo decisões, e são decisões que são difíceis na noite de hoje, para que a transformação, a metanoia mostre nas minhas ações quem eu sou no Senhor, num propósito que é seu, e que passa através de mim para outras gerações, em nome do Senhor Jesus. Se você, irmã, tem esse ponto, eu quero fazer aqui esse apelo exclusivo para você. Sai do seu lugar e vem aqui, levante suas mãos diante dele, reconheça o que você tem que reconhecer diante dele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele continua na noite de hoje. Não são exemplos por exemplos, são exemplos que vêm para fortalecer a sua caminhada de fé, são exemplos que vêm para consertar aquilo que tem que ser consertado, são exemplos que vêm para te levantar na noite de hoje como mulheres exemplares, com essa verdade, com esses princípios, em nome do Senhor Jesus. Sai do seu lugar.